E aí galera do oitavo ano, vamos lá na nossa videoaula, certo? Essa semana nós vamos recapitular um assunto que já vimos, certo? Para a gente finalizar aí o assunto da nossa prova. É um capítulo sobre a estatística, pessoal. No módulo de vocês aí, ó, capítulozinho 7, tá? Capítulozinho 7 do módulo de vocês. E aí, olha só, nesse conteúdo, como a gente já viu esse conteúdo lá atrás, tá? Logo no começo da nossa definição de aula remota, né? Por causa da pandemia. Então a gente viu esse assunto logo lá no comecinho. Era um capítulo fácil e eu passei aulas do YouTube, né? Vídeo do YouTube, para que vocês pudessem estudar por ele e fazer os exercícios, beleza? E aí o seguinte, vamos passar algumas definições, tá? Vou tentar desmistificar algumas situações aqui falando com vocês, mas em contrapartida vocês têm que estudar esse capítulo, porque esse capítulo toda a teoria vai cair na nossa avaliação. Vamos lá? Então olha só, estatística, tá pessoal? A estatística se preocupa em fazer análise de dados, tá aqui ó, coletar e analisar dados, tá? Então é toda uma ferramenta que se preocupa com isso, em fazer a pesquisa em si, e depois de coletar os dados, ela vai fazer a interpretação desses dados, beleza? Então olha só, para a gente poder entender um pouco melhor a estatística e como ela faz isso daqui, ó, a gente precisa entender alguns termos que estão envolvidos aqui na estatística. Um deles é a população. O que vem a ser a população em uma pesquisa, dada a definição de uma pesquisa estatística, tá pessoal? A população é todo o público-alvo daquela pesquisa, certo? Quando eu vou fazer uma pesquisa, e eu sempre dou esse exemplo, tá? Uma pesquisa de intenção de votos, então, a minha população, o meu público-alvo nessa pesquisa são as pessoas que têm título de eleitor, que votam, tá? Porque, por exemplo, vou pegar vocês aí como exemplo. Vocês podem ser entrevistados numa pesquisa dessa? Não, porque vocês não têm título de eleitor, vocês ainda não podem votar. Mas a partir do momento que vocês entram na definição de que tem a idade correta para possuir o título de eleitor, vocês podem começar a fazer parte dessa população. E aí o que é que vem ser a amostra na pesquisa estatística? A amostra, como o próprio nome diz, né? Se você comprar lá um perfume e diz, olha, toma esse aqui como amostra, tá? A amostra de uma pesquisa nada mais é do que uma parte de um todo, certo? Então, quando você tira apenas uma pequena parte de um todo, você está tirando uma amostra. Quando você tira uma fatia de uma pizza, você tirou uma amostra. Quando você pega um pedacinho para experimentar, né? Uma amostra. De um bolo, você pegou uma amostra. Então, como numa pesquisa estatística não tem como eu entrevistar toda a população votante do mundo, eu vou pegar apenas uma amostra. Pego algumas pessoas da região sul, da região nordeste, da região norte, faço a minha pesquisa e faço a interpretação desses dados, correto? Beleza, então definido população, definido amostra, entramos na definição de rol. O que vem a ser o rol em uma pesquisa estatística? Beleza. A pesquisa estatística ela pode ser de duas formas, tá? Ela pode acontecer de duas formas, de acordo com a sua pergunta, de acordo com o seu viés final. Ela pode ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Toda vez que a gente trabalha com a definição de quantitativa, a gente está falando de números, tá, pessoal? Então, dentro dessa definição entra o rol. Porque quando eu faço uma pergunta para você, por exemplo, qual é a idade das pessoas que gostam, por exemplo, de ir ao cinema? Aí eu vou pegar aí, ó, pessoas de 2, 3 anos, 4 anos, mas vai chegar um momento que as pessoas vão gostar menos de ir ao cinema. Ah, tem pessoas de 45 anos que não gostam de ir ao cinema, de 50 anos que não gostam de ir ao cinema, não gostam mais de ir ao cinema. Então, automaticamente, quando eu fizer a minha pesquisa, eu tenho que colocar todas as informações em rol. Rol nada mais é colocar em ordem os valores dados em ordem crescente, tá? Crescente. Na verdade, pode ser em ordem crescente ou decrescente. Vai depender do que você está fazendo ali no momento, tá? Mas é mais fácil a gente colocar em ordem crescente. Então, quando eu coloco todos os meus valores numéricos em ordem crescente, eu estou colocando eles em rol, beleza? E aí vem a definição de porcentagem. Professor, porcentagem a gente já sabe o que é, beleza? Sabe o que é, sabe como calcular. Mas a gente utiliza porcentagem na estatística, porque quando a gente faz a interpretação de dados, para mostrar para o público, na maioria das vezes, essa informação vai em forma de porcentagem. E aí vocês sabem como calcular a porcentagem, porque a gente já estudou o capítulo sobre porcentagem, certo?
Vem a definição de intervalo e classe. Imagine que você está fazendo uma pesquisa, é um exemplo também que eu sempre dou, e aí você está ali tá numa rodovia, onde a rodovia tem um pardal, né? O pardal nada mais é do que aquele marcadorzinho de velocidade, né? Tá dizendo ali, ó, o limite daquela rodovia é 50 km. Se você passar mais, você vai ser multado. Você pode passar menos. Então imagine que você ficou ali registrando alguns carros que passaram. Vamos supor que você ficou em torno de 1 hora. Vamos supor que tenha sido também na hora de pico de movimento. Então imagine quantos carros vai passar ali naquela horinha, né? Então vai ser muita informação. Se vai ter muita informação, ao invés de você pegar a sua informação toda das velocidades e colocar em ROL, eu posso colocar um ROL em intervalo. Eu posso pegar carros que passou, por exemplo, da velocidade de 30 a 40 km. De 40 a 50 km. Isso aqui, ó, é um intervalo. Observe que aqui dentro vai ficar a minha velocidade de 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Até 39 está dentro desse espaço, desse intervalo. 40 já não está mais aqui, tá? 40 está aqui, ó, porque esse tracinho aqui mostra que começa no 40. Como não tem tracinho no final, não termina no 50, tá? Termina no 49. Então, de 40 até 49 está dentro desse pedaço. Então, isso é o meu intervalo, beleza? Frequência. A frequência nada mais é do que a quantidade de vezes que uma determinada informação se apresenta no decorrer da nossa coleta de dados. Por exemplo, sala de aula. Quantos alunos têm 13 anos? Aí vai lá, levanta uns 10. Pronto, 10 é a nossa frequência. É a quantidade de vezes que uma determinada informação se apresentou na minha distribuição, se repetiu, beleza? Então, frequência é o número de vezes que uma informação se apresenta numa distribuição de valores, certo? Visto frequência, vamos fazer o seguinte, ó, fiz a minha pesquisa, determinei minha população, peguei uma amostra, coloquei os meus dados em ROL, fiz a porcentagem ali dos dados, né, que eu vou fazer logo depois, em seguida, mas aí eu agrupei ou intervalo ou em frequência normal, certo? Fiz toda essa apuragem aqui, fiz toda essa interpretação. Mas aí eu preciso fazer uma representação para o meu leitor, para a pessoa que vai observar as informações pesquisadas. Essa pessoa só vai poder averiguar essa situação, essas informações, através da representação de gráficos, tá? E aí eu tenho gráfico de segmento, que é aquele gráfico também chamado de gráfico de linha, tá? Que é aquele gráfico onde eu tenho a representação por linha. Passa muito do Jornal Nacional, né? Que esse Jornal Nacional sabe que, quando a gente está falando de intenção de votos, por exemplo, curva do coronavírus, né? A média de casos, a média de morte. É um gráfico de linha que ele faz, tá? É um gráfico de segmento. Tá tudo lá o segmento da curva de morte, da curva de pessoas que foram infectadas. Gráfico de colunas na vertical, gráfico de barras pode ser na horizontal, certo? É o mesmo gráfico, só que um vai estar na vertical e a barra vai estar na horizontal. Coluna está na vertical e a barra está na horizontal, mas é o mesmo gráfico. E de setores, que é aquele gráfico redondinho lá na forma de pizza, né? O gráfico coloridozinho, ó. E aí o seguinte, pessoal. Todas as informações que eu coloco nesses gráficos, eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Porque eu posso colocar na forma de porcentagem, ou eu posso colocar na forma de número e colocar a frequência. Por exemplo, no gráfico de barras, vou colocar aqui o de colunas, a informação, o meu dado estatístico, a minha informação pesquisada, ela fica aqui, ó, na horizontal. Vou colocar aqui um izinho de informação. Na minha vertical fica a minha frequência, a quantidade de vezes que ela apareceu. Por exemplo, um aluno tem lá 13 anos, fica na horizontal. Quantos alunos de 13 anos? 10. Fica na vertical. 10. Tá aqui o meu gráfico, ó, montado, tá? Montei o gráfico, essa coluna representa a quantidade de alunos que tem 13 anos. Se fosse no de barras, seria o contrário. A minha informação estaria aqui, 13, e o meu 10 estaria aqui, né? Ou seja, a informação fica na vertical e a frequência fica na horizontal quando é um gráfico de barras, tá? Tomem conta disso. E aí a gente tem o gráfico de setores. O gráfico de setores, a representação dele é na forma de porcentagem.
eu tenho aqui 25%, eu tenho aqui 30% e assim sucessivamente, tá? Vamos aprender a fazer isso. Como é que a gente representa, pessoal? Dadas as informações todas apuradas, quando eu pegar, eu tenho um total de informações, certo? Esse total de informação equivale a um dado setor no gráfico, beleza? Então, olha só, o total de informação, vou chamar de X, equivale a 100%. Tá ali, eu entrevistei 5.000 pessoas. 5.000 pessoas equivale a 100%. Mas apenas 1.000 me disse que fazia determinada situação. Então aí eu pergunto, quantos por cento desses 1.000, quantos por cento equivalem essas 1.000 pessoas em relação a todo o total de pessoas que foram entrevistadas? E aí eu determino a porcentagem e jogo aqui. Vamos supor, deu 25%, professor. Então, beleza. As 1.000 pessoas equivale a 25% e eu coloco no meu gráfico de setores. O gráfico de setores também é construído a partir do seu ângulo. Tenho que determinar um ângulo. Lembrando que como é um setor, é uma circunferência. A circunferência é um ângulo total 360 graus. 360 equivale a 100%. Os 25% que eu calculei aqui embaixo ainda agora, né? Os 25% equivale a que ângulo? Só para eu saber como é que eu faço o meu círculo ali, como é que eu vou montar minha abertura através de transferidores, tá? Mas não se apega a isso porque esse capítulo é mais teórico, tá? Então, quais são os gráficos que a gente está estudando? Segmentos, colunas, barras e setores. Vendo a representação de cada um deles? Beleza. Vamos continuar. Na estatística também temos algumas medidas. Temos as medidas estatísticas, que são medidas de tendências centrais, tá? A gente tem a média, a probabilidade, a mediana e a moda. A média, ela vai se dividir em média aritmética, que é somar todos os valores e dividir pela quantidade. E isso é fácil para vocês lembrarem, porque é isso que eu faço com a nota de vocês. Pego a nota do mensal e a bimestral, somo e divido por 2. Ou pego a nota do primeiro, segundo, terceiro e quarto e divido por 4. São 4 bimestres dividido por 4. 4 notas dividido por 4. Beleza? Então, é média aritmética. É só pegar a quantidade de valores e dividir pelaquela quantidade. Pegar o somatório dos valores e dividir pela quantidade de valores que você tenha. E aí chegamos à ponderada. Média aritmética ponderada, ou melhor, média ponderada, nada mais é do que eu tenho uma gama muito grande de informação. Vamos lá. Lembra lá, ó, da minha pesquisa sobre o carro que está passando ali? Quantos carros não vão passar na velocidade de 30 km por hora, por exemplo? Vão passar uns 20. Em 31, mais uns 40. Em 32, mais uns 50. Então tem vários carros que vão passar na mesma velocidade. Ao invés de eu repetir esse somatório, 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30... Opa, peraí. Foram 20 carros que passaram na velocidade de 30. Então, 20 vezes 30. O 20 é a minha frequência, é a minha quantidade de vezes que o 30 apareceu. Que nesse caso é chamado de peso, tá? É a mesma coisa de frequência, mas a gente só chama de peso. Então depois eu faço, pego o peso, ou melhor, pego a frequência, multiplico pelo valor e saio somando tudo isso. Por exemplo, um aluno tirou 4 no primeiro, 4 no segundo, 5 no terceiro, 5 no quarto. Como é que eu faço uma média de média ponderada? Então eu tenho 2 vezes 4, 2 é o meu peso, mais 2 vezes 5, 2 é novamente o meu peso. Por que 2? Porque a nota se apresentou 2 vezes. Divido isso por 2 mais 2, porque é o somatório do peso. Então aqui eu vou ter 8 mais 10, 18, dividido por 4, certo? Então é isso que faz na média aritmética, na média ponderada, tá? Média ponderada, eu faço o produto do peso vezes o valor, vezes a informação, saio somando tudo isso e divido pelo somatório do peso, beleza? Média geométrica. Média geométrica nada mais é do que a raiz quadrada entre o produto, da sua informação. Qual é a média geométrica entre 4 e 9? A média geométrica entre 4 e 9 é 6, porque 4 vezes 9 é 36, raiz quadrada de 36, 6. Simples e fácil. Dado dois valores e eu pedir para você calcular a média geométrica, basta que você faça o produto e extraia a raiz quadrada desse valor. Beleza, chegamos em probabilidade. Lembrando que probabilidade, para a gente estudar um pouco de probabilidade, a gente precisa conhecer
o que é um experimento aleatório, o que é o espaço amostral e o que é o evento. O experimento aleatório é aquele experimento que tem a mesma probabilidade de acontecer. Eu jogo na Mega Sena. A chance de eu ganhar é a mesma chance do meu vizinho ganhar se ele também jogar na Mega Sena. A minha chance aumenta se eu fizer mais jogos. Mas se eu fizer um jogo e o meu vizinho também fez um jogo, a probabilidade de eu ganhar é a mesma probabilidade que ele tem de ganhar. Então esse é um experimento aleatório. No lançamento de um dado, se ele não for um dado viciado, o experimento é aleatório. Puxar uma carta de um baralho e saber que carta é essa, é um experimento aleatório. Se as cartas não estiverem marcadas, é claro. Então, pessoal, experimento aleatório nada mais é um experimento que tem a mesma chance de ocorrer. Beleza? Espaço amostral. Espaço amostral é toda a gama de informação que eu tenho do meu experimento, da minha probabilidade, do que vai acontecer. Por exemplo, no lançamento de um dado, o meu espaço amostral é 6. Por que 6, professor? Porque um dado tem 6 faces e tem numeração de 1 a 6. Então, o meu espaço amostral é 6. Na retirada de uma carta de um baralho, o meu espaço amostral é 52 cartas. Porque um baralho é composto por 52 cartas. Certo? Então, o espaço amostral nada mais é do que a quantidade de informações que eu tenho. É aquilo que eu tenho. Tá? Preste atenção nisso, é aquilo que eu tenho. E o evento é aquilo que eu quero. Beleza. Eu quero que ocorra um AIS na retirada de uma carta do baralho. Então, eu tenho 4 AIS entre 52 cartas. Eu tenho 52 informações e quero 4. Beleza? Então, observem aí como é que você dá a probabilidade. E para ocorrer a definição de probabilidade de um evento A qualquer, eu pego o número de elementos do meu evento. Estou chamando A de evento, tá? Vou trocar por E para ficar mais fácil. Estou chamando agora E de evento e divido pelo número de elementos do espaço amostral. Coloquei ali um S para espaço amostral, tá? Então, ó, probabilidade do evento ocorrer é igual ao número de elementos desse evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, lembra da carta? 4, que é aquilo que eu quero, é o AIS, sobre 52, que é aquilo que eu tenho. Então, calculei a probabilidade. Pessoal, a probabilidade, geralmente, o resultado é dado em porcentagem, tá? Então, após fazer a divisão, multiplica por 100. E aí você tem a sua resposta em porcentagem. Beleza, chegamos à mediana. Mediana, como o próprio nome já diz, médio. Então, vem a definição do termo médio da minha distribuição de valores. Lembra do rol? Peguei a minha distribuição de valores e coloquei em rol, ordem crescente. Vou lá, olho meus termos, a quantidade de termos, e determino quem é o termo central, o termo que está no meio. O termo que está no meio vai ser a minha mediana. Porém, todavia, no entanto, se a quantidade de termos que eu tenho for uma quantidade ímpar, eu tenho o termo do meio, né? Por exemplo, 3, eu tenho o termo do meio. 5, eu tenho o termo do meio. 7, eu tenho o termo do meio, certo? Mas se a quantidade de informações for par, eu não tenho um termo do meio. Então, o que é que eu faço? Dado a quantidade par de termos, eu vou pegar os dois caras que estão no centro, ó, 4 e 5. Vou somá-los e vou dividir por 2. Quando eu faço isso, eu encontro 4,5. Então, 4,5 seria a minha mediana. Então, em uma distribuição de termos, aonde estejam colocados em rol, se a quantidade de termos for impar, eu vou pegar os dois caras centrais, somar e dividir por 2. Quando eu faço isso, eu encontro a minha mediana, tá? Se for ímpar, não. Se for ímpar, é só achar o cara que está lá no meio que você sabe quem é a sua mediana. Moda é o termo de maior frequência, é o termo que mais se repete na minha distribuição, certo? Moda é o termo de maior frequência da minha distribuição. Medidas de dispersão, tá? Entre as medidas de dispersão eu tenho a amplitude. A amplitude nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor valor da minha distribuição. Por exemplo, a idade dos alunos do 8º ano. Tem uma pessoa que vai completar 13 anos ainda. Então tem uma pessoa com 12 anos e tem uma pessoa que já tem 16. 16 menos 12, 4. Beleza. Amplitude, tá? Essa é a amplitude da idade na nossa sala. Beleza? Só para a gente ver o que é amplitude, tá, pessoal? É a diferença do maior e o menor termo. Em uma pesquisa estatística, precisamos definir o que a gente vai fazer, tá? Primeiro, qual é a pesquisa que você vai fazer? Certo? É uma pesquisa de intenção de voto. Beleza.
Então, para isso, ó, eu preciso saber quem é a população e quem é a amostra. Beleza? Isso tudo eu tenho que saber. Logo depois eu vou fazer um planejamento. Peraí, como é que eu vou fazer essa pesquisa? Eu vou telefonar para o pessoal, eu vou na rua perguntar a eles, como é que eu vou fazer? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Né? Qual é a sua idade? Se você costuma votar no mesmo candidato? Certo? Então, tudo isso é um planejamento. Feito o planejamento da pesquisa, estou fazendo agora a coleta de dados, através da pesquisa que eu vou fazer. Se a pesquisa for por telefone, é uma pesquisa indireta. Se a pesquisa for feita a você, é uma pesquisa direta, tá? Se a pergunta for feita a você mesmo, ao vivo, é uma pesquisa direta. Se for feita por telefone, é uma pesquisa indireta. Ou se ela for feita a partir de dados históricos, né? Eu posso pesquisar, por exemplo, como era que foi a crise de 1929. Faça uma pesquisa sobre a crise de 1929. 1929. Essa é uma pesquisa indireta, porque você vai pesquisar informação de jornais, periódicos, né, guardados. E, por fim, a construção de tabelas, porque você vai colocar as suas informações em tabela. Vai organizar essas tabelas e vai apresentar para o público em forma de gráficos. Então, eu tenho todo um segmento para seguir. Então, pessoas, olha só, novamente, tá? Faz um resumão disso tudo. Faz o apurado, coloca a definição, estuda no livro, tá? Porque esse assunto vai estar na nossa avaliação. Beleza, pessoal? Por hoje é só.